analisar. Só que eu não concordo. Cara, é o seguinte. Vamos lá. Você me dá 3 minutos. Eu dou mais, porque, tipo assim, pra religião politeísta, eu realmente não consigo ver sentido. 5 minutos, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Minuto e meio. Quem Jesus é a Escritura. Você vai ver por aí muita gente dizendo quem Jesus é. Se você não entendeu quem é Jesus agora, você vai entender, meu irmão. É o seguinte. Jesus, ele é a palavra eterna de Deus encarnada. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou, né? Vai contando o relato da criação. Qual é o artifício que Deus usa para criar o mundo? A voz. Jesus é literalmente essa voz de Deus que cria as coisas. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Em grego, enarren hologos, kai hologos proston theon, kai theos en hologos. É tu. Então, assim... Hologos. É porque essa questão do logos... Da hora demais quem fala... Obrigado, cara. Eu decorei para poder vir falar aqui. Ah, você sabe que era... Essa palavra logos, ela é uma palavrinha grega que tem justamente esse sentido de palavra. Ela significa palavra. É uma palavra que significa palavra. E ele diz que no princípio, era a palavra no princípio, na eternidade, ou seja, Jesus é eterno. Na eternidade com Deus, ele era a palavra de Deus. E essa palavra estava com Deus, ou seja, ele estava na eternidade, ele era eterno. Estava com... Era. Proston theon em grego, ele estava com, ou seja, ele estava ao lado, mas unido, ou seja, é alguém diferente de Deus Pai e de Deus Espírito, mas e a palavra era Deus. Ele termina, ou seja, é eterno, difere de Deus, mas é Deus ao mesmo tempo, em essência. Ele então, oi? Um e trino, exatamente, é a trindade. Jesus é isso, cara. Ele é essa palavra que, falando assim, não dá para entender muito bem, porque é o mistério da encarnação. A gente não consegue entender todas as coisas. Isso é uma coisa que a mente humana não consegue compreender. Mas Jesus é esse ser, essa pessoa cósmica, absoluta, criadora, que é a própria palavra de Deus. E o próprio texto de João capítulo 1 vai dizer que se não fosse por essa palavra, nada do que existiria. E essa palavra poderosa encarnou verdadeiramente e se tornou verdadeiramente homem. Não é que a natureza de Jesus fosse metade Deus, metade... Não, ele é totalmente homem, totalmente Deus. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Como é isso? Eu não sei. Não me pergunte. Aí vai vir o candomblé, vai dizer, não, Jesus era um espírito que encarnou perfeito. Não, vai vir os arianos, vão dizer uma coisa, vai ter herege, que, por exemplo, os hereges dos Testemunhos de Jeová vão dizer... Opa! Os hereges dos Testemunhos de Jeová vão dizer que Jesus não é Deus, isso é errado, entendeu? Vai dizer que ele é como se fosse um sub-deus. Eles, inclusive, covardemente, vocês alteram a Sagrada Escritura, não tenho medo de dizer isso, podem me processar. Eles alteram a Sagrada Escritura, pegam o capítulo 1 de João, que eu li pra vocês agora, e eles colocam Deus com D minúsculo, cara. Com D minúsculo? Com D minúsculo, pra dizer como se Jesus estivesse abaixo de Deus, cara. Isso é um absurdo. Então, não, cara, você quer saber quem é Jesus? Não pergunte pro João Bidu. João Bidu é o astrólogo. Não pergunte pro João Bidu. Eu lembrei de Bidu do nada. Cara, pai de santo, João Bidu, muitos pastores no meio evangélico hoje em dia. Pastores de Instagram, cara, a maioria não sabe quem é Jesus e o que é o evangelho. Quem diz isso é a Escritura. Jesus é Deus encarnado, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e é o único, escute isso, o único caminho para poder salvar o homem de seus pecados. na definição.